Quarta-feira, dia do nosso quadro Contra o Tempo aqui no Cidade, que uniu nossas equipes de Florianópolis e de Joinville. A reportagem da Susan Rodrigues, do Felipe Bambassi, contando a história da quadrilha especializada em tráfico humano que agia aqui em Santa Catarina. Vejam. A expectativa, o medo e a felicidade. Esse reencontro aí não fazia parte dos planos, não em um primeiro momento. A Luziana hoje tem 35 anos. Desde pequena sempre soube que havia sido adotada. E isso despertou a vontade de conhecer a família biológica. O que ela não fazia ideia é que foi vítima de tráfico de pessoas, crime cometido por uma quadrilha brasileira nos anos 80. Ainda bebê, a Luziana foi levada para Israel e criada pelos pais adotivos. Eu sempre pensava que apenas eu estava procurando, mas descobri que não sou só eu agora. No meu coração, acreditei que tinha sim um irmão, mas nunca na minha vida imaginei que seria um irmão gêmeo. De acordo com os registros falsos, a Luziana e o Ofer nasceram em março de 1988. Ela no dia 28 e ele no dia 10. Além das datas, as cidades na certidão de nascimento também estão diferentes. O Ofer foi registrado em Blumenau, no Vale do Itajaí, enquanto a irmã foi registrada em Lages, na Serra Catarinense. Sem muitas informações, os dois ainda têm dúvidas se são de fato catarinenses ou se nasceram no Paraná. Isso porque os estados possuem o maior registro de tráfico de crianças na época. Foi por meio de um banco internacional de material genético que a Luziana e o Ofer se encontraram. A compatibilidade dos dois resultou na realização de um teste de DNA, comprovando que os irmãos eram gêmeos. Não demorou muito para que o reencontro fosse feito. Eles se viram pela primeira vez no dia 29 de setembro deste ano. Foi incrível e emocionante. Foi muito especial. Eu estou com muita saudade dele. Estamos mantendo uma boa relação, temos um contato muito especial. Nós conseguimos até falar um com o outro através do olhar. Nós temos um contato de gêmeos realmente. Mas esse reencontro só foi possível com uma ajuda especial. Na busca pela família biológica, a Luziana encontrou outro catarinense que também foi levado para Israel na mesma época. Desde 2008, o Lior integra grupos de pessoas que buscam por famílias brasileiras. Ele também divulga o banco de material genético. O Ofer, irmão da Luziana, procurou o Lior. Afinal, no exterior, o catarinense é referência no tema. Em março deste ano, o Lior encontrou a família biológica aqui, em Santa Catarina. E eu cheguei nela, eu não vi o rosto dela. E eu vim à frente dela e eu estendei a mão e eu falei para ela: prazer, eu sou Lior. Este lugar, para ele, tem muito significado. A chave da minha história, que nessa praça eu conheci minha mãe biológica pela primeira vez, após 38 anos. Dia 1º de setembro de 1985, Lior nasce na cidade de Joinville, em Santa Catarina. Adelina não tem condições para criá-lo e ouve do pai dela o pedido para deixá-lo no hospital. Uma enfermeira se aproveita da situação, conversa com Adelina e a convence a entregar o bebê. A família não sabe, mas a partir deste momento, Lior está nos braços de uma integrante de uma quadrilha especializada no tráfico internacional de crianças. Eu fiquei dentro do Brasil por 17 dias, onde ninguém sabe. A gente acha que talvez eu fiquei numa casa, num abrigo, onde trouxeram todas as crianças, todos os bebês recém-nascidos, antes de serem levados embora. O destino de Lior foi Tel Aviv, em Israel. Um casal que não conseguia ter filho seguiu o conselho de um amigo e se encontrou com uma mulher conhecida por fazer o processo de adoção de crianças brasileiras. Pagou a ela entre 5 a 15 mil dólares em valores da época. Era grande a demanda no país por bebês de pele clara e olhos azuis. Sabendo disso, a quadrilha montou um complexo e lucrativo esquema no sul do Brasil, que contou com a participação de juízes, advogados e médicos. Mais de 3 mil recém-nascidos foram traficados do Brasil para a Europa na década de 80. Quando eu desembarquei em Israel, eu cheguei acompanhado por um tal de Sérgio. Quando chegamos na Polícia de Fronteiras, barraram ele. Queriam ver se eu sou filho dele e os documentos dele não tem nada a ver com os meus documentos. Aí ele foi barrado, eu também fui barrado.
E meus pais que estavam no aeroporto me esperando foram levados para questionamento. O assunto foi tráfico de crianças. Apesar da abordagem no aeroporto e os documentos falsos, Lior ficaria em Israel. Eu acho que meus pais fizeram um tipo de acordo com a polícia do aeroporto e me liberaram por período de 4 dias apenas. Nesse período, eles precisavam conseguir a documentação para eu ficar, um visto permanente para eu ficar. Nesses 4 dias, eles conseguiram. Aos 6 anos, descobriu que era brasileiro e que tinha outra mãe. Fui para casa de um amigo meu. Em algum momento eu precisava sair da sala. Eu fui ao banheiro e eu escutei a mãe dele falando para ele que Tova não é a mãe do Lior, a minha mãe não é a minha mãe. Eu escutei isso e eu fugi para casa. E minha mãe perguntando o que aconteceu. Ela explicou para mim que eu tenho 2 mães. Uma que me gerou e outra que está me criando. Lior recebeu o carinho e os cuidados dos pais adotivos, donos de uma cafeteria. Cresceu e, quando adulto, aos 20 anos, fez parte do exército israelita e viveu momentos conturbados. Pela primeira vez, pensou em deixar o país. Porque a minha mãe pegou câncer e meu pai ficou em casa, sem trabalhar, não tinha dinheiro em casa. Realmente foi uma época muito difícil. Eu não queria ficar lá, eu queria largar tudo e começar uma vida nova. Uma ideia vem à cabeça. A partir de agora, Lior começa a imaginar uma vida no Brasil. Nasce também o desejo de conhecer a família biológica. Ele pediu para a mãe adotiva a certidão de nascimento e foi até a Embaixada do Brasil em Tel Aviv. Por fim, conseguiu o passaporte. Sozinho começou a estudar português. Pela rede social, conheceu a Associação de Desaparecidos do Brasil e pediu ajuda. Mas foi com o Banco Internacional de DNA que ele conseguiu respostas. Você compra um kit, você dá DNA por saliva, você manda para o laboratório deles, eles analisam e jogam os dados no site deles. Você tem acesso, pode entrar para ver a sua descendência e também uma lista de parentescos. Lá eu achei uma prima de 2º grau. Ela recebeu a ligação de Lior. Com a informação, outros familiares foram contatados e coletaram material genético. Foi um longo caminho até chegar em Adelina. Aí foi bem emocionante, todo mundo fez festa, tanto é que hoje ele não desgruda da gente. Para mim foi uma grata surpresa, né? E desde então a vida tem mudado bastante, assim, né? Nosso contato tem sido praticamente diário. Olha a família biológica, ela tá aí. Lior comprou uma passagem de avião em Tel Aviv e foi para o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Na sequência, alugou um carro e veio até aqui no norte de Santa Catarina, na cidade de Joinville. A tia dele organizou um encontro com a mãe biológica. Exatamente nesta praça, ele encontrou a mãe pela primeira vez. Olhou nos olhos dela. Foi aí que a história dele mudou completamente. Eu estava em choque, ela me abraçou, chorou, eu chorei. Ela pediu desculpa, ela falou que não podia me criar. A Adelina mora agora em uma casa de repouso e foi diagnosticada com epilepsia, uma doença que causa convulsões. A pedido da família, ela não foi entrevistada. Lior já tem algumas metas para os próximos anos. Quer estudar e montar um negócio. Ele pensa em ser dono de um café-bar. Além disso, definiu um propósito para esta nova vida. Eu gostaria muito de ajudar na localização de famílias biológicas. Eu gostaria de ajudar adotados a resolver os problemas burocráticos que têm relacionados à documentação falsa. Eu sou uma pessoa nova. Agora eu tenho 38 anos, eu acho que agora é a hora para viver. Mesmo que outros catarinenses, assim como a Luziana, o Lior ou o Ofer, estejam buscando saber das suas origens, aqui no estado não há registros de pais ou mães em busca dos filhos. Isso porque as adoções nos anos 80 foram feitas de forma ilegal.
Apesar disso, as informações e registros desses familiares são fundamentais para que essas crianças levadas para o exterior consigam garantir seus direitos aqui no Brasil. Nenhuma família procurou a delegacia para dizer que doou ou vendeu essa criança, né? O que a gente precisava é que essas mães, os familiares, viessem, podem entrar em contato conosco aqui, nós podemos ouvi-la. Ela pode ter o receio de receber um processo, mas já estaria prescrito, né? Isso que a gente nota. Por que essas mães não vieram à delegacia? E a gente está à disposição aí para recebê-las, ver a melhor forma possível, e aí isto facilitaria a gente coletar material biológico. Eu acredito que essas mães aí talvez gostariam de rever seus filhos. Pessoas que tivessem a desconfiança, pode vir aqui conversar com a gente pode orientar, né, o que pode ser feito. Como a gente já pegou muitos casos, tem casos que a pessoa tem alguma informação e a gente consegue encontrar, como já virou alguns casos que a gente já falou anteriormente. A Luziana e o Ofer ainda não conseguiram encontrar a mãe biológica. Agora, juntos, estão tentando buscar informações reais sobre o nascimento dos dois. E o principal objetivo, claro, é reunir a família. Eu sempre pensei que a minha mãe me abandonou. Porém, eu descobri que existem outros motivos. Eu investiguei a respeito do assunto e descobri que é muito mais complexo. E é importante para mim dizer que, mesmo que ela tenha me abandonado, eu perdoo ela. Se existe uma mãe que deu à luz a gêmeos no final do ano de 87 ou 88, menino e menina, então ela tem os gêmeos dela. E eles estão procurando por ela.